Salve, 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 pessoal! Um grande abraço para todos. Aqui é o Carlos Alberto Braga Costa. Mais um vídeo estamos produzindo para o canal Gênese, no nosso programa Revolução Espírita. É uma satisfação enorme estar com vocês. Nós ficamos uma temporada sem gravar, face aos nossos compromissos doutrinários, tempo cada vez mais escasso, mas estamos aqui para dar prosseguimento a esse espaço de leitura, de debate em torno do tema Revolução Espírita, onde nós estamos utilizando atualmente o livro que tem o mesmo título, publicado pelo nosso pesquisador, dedicado ao espírita, Paulo Henrique de Figueiredo. E a gente sempre inicia o nosso trabalho fazendo uma alusão ao porquê do termo revolução. Revolução espírita, a gente trabalha dentro de um plano, de um significado que define para nós um ato ou efeito de revolucionar-se. Em astronomia, retorno periódico de um corpo astral a um ponto da própria órbita. Nada a ver com anarquia, nada a ver com revoluções sangrentas. Pelo contrário, em termos de espiritismo, o objetivo é trazer de volta o século XIX, o berço aonde nasceu essa doutrina maravilhosa que é o espiritismo. Então, no século XXI, nós estamos entendendo que é um movimento que surge propondo uma ressignificação. O que é ressignificar-se? É um verbo transitivo que caracteriza a ação de atribuir um novo verbo ou um novo significado a algo ou a alguém. Releitura, novos conceitos e paradigmas. O que disse o codificador Allan Kardec sobre a doutrina espírita? No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, no item 8º, abre aspas, é toda uma revolução que nesse momento se opera e trabalha os espíritos. Após uma elaboração que durou mais de 18 séculos, chega ela à sua plena realização e vai marcar uma nova era na vida da humanidade. Portanto, revolução espírita ou revolução moral são 14 letras que apresentam para nós um plano de elaboração extraordinário do mundo espiritual, que objetiva, portanto, esse encaminhamento no que remonta à evolução planetária. Nós ainda, a título de conceituações, vamos trazer o início do item 8º, que consta no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo citado primeiro, onde Kardec diz que a ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as do mundo moral, tendo, no entanto, essas leis o mesmo princípio que é Deus. Não podem contradizer-se. Se fosse a negação uma da outra, uma necessariamente estaria em erro e a outra com a verdade, porquanto Deus não pode pretender a destruição de sua própria obra. Então nós estamos aqui nesse debate propondo a aliança entre a ciência e a religião. Religião sob o ponto de vista da religião que parte do coração, a religião natural. Então nós vamos dando prosseguimento ao nosso ciclo de leitura, trazendo Revolução Espírita, hoje no tópico As Passagens de Paris. Vamos fazer uma viagem ao século XIX. O Paulo Henrique deixou o seguinte texto: a monarquia caiu pelo fio da guilhotina, na grande Revolução de 1789. 10 anos depois, Napoleão deu um golpe e se fez imperador. Era o fim da Primeira República.
Restaurando a monarquia, um novo rei da dinastia Bourbon, Luís XVIII, retomou o trono quando o general Napoleão perdeu sua última batalha em 1815. Por sua vez, o rei Luís foi derrotado pela falta de saúde, com obesidade, gota e gangrena em 1824. Morto o rei, viva o rei, assumiu seu irmão Carlos X. Em 1830, uma nova onda revolucionária invadia a França, pelas deploráveis condições dos operários, má colheita e a fome. Com o povo na rua e diversos levantes, um monarca, Luís Filipe I, substituiu outro, Carlos X, que foi exilado. Aspas. De agora em diante, fechou. Afirmou Laffitte, que ajudou a colocar Luís Filipe no trono. Os banqueiros reinarão na França. Com o rei burguês, financistas, industriais e comerciantes estavam mais ricos, enquanto os operários ainda enfrentaram miséria, fome e desemprego. Para estes, tudo piorava. Numa população de 1.200.000 habitantes, da maior cidade industrial da Europa, 400.000 eram operários. Nas fábricas, trabalhavam mulheres e crianças sem descanso. E, entre os homens, desemprego, salários baixos, preços altos. Os 12 distritos de Paris ainda estavam confinados dentro de seus muros, cercada para a cobrança dos impostos ferme generale, na passagem dos seus 55 portões. A maior parte da cidade era cortada por vielas. Por algumas, passavam um por vez de cada lado de um córrego sujo. Nos bairros distantes, os pobres amontoavam-se em casebres insalubres e a classe média fugia, assustada com a degradação. Nos bairros centrais, havia uma tradicional convivência entre mais abastados e pobres nos mesmos prédios. Pobres no térreo, em meio ao barulho, mau cheiro e umidade da rua. Nos andares mais altos, outros pobres enfrentavam as infiltrações, desciam as escadas, carregando o esgoto que era jogado nas vielas a céu aberto, e subiam de volta trazendo água, pois não havia encanamentos. Os mais abastados moravam com menos desconforto nos segundos e terceiros andares. Desde o dia 22 de fevereiro de 1848, 50.000 pessoas nas ruas queriam a queda do rei Luís Filipe, de seus ministros, do sistema que os explorava. As barricadas tomavam o centro de Paris. Sem reação, o rei abdicou do trono. Surgia a Segunda República. Um governo provisório foi eleito e os operários apoiavam, com a esperança que sua miséria seria vencida. Para aliviar a crise econômica, foram criadas fábricas de capital estatal dirigidas por operários. As oficinas nacionais empregando mais de 100.000. Mas logo se mostraram improdutivas e deficitárias. Alguns imaginavam resolver tudo acabando com a propriedade privada. Socialistas, comunistas, anarquistas, cada um tinha uma solução. Mas faltava experiência administrativa aos governantes, que tomavam decisões confusas e precipitadas. A burguesia estava com medo e iniciou uma reação. As oficinas foram fechadas. Liderado pelos socialistas, o povo retomou as barricadas em junho de 1848.
mas foi atacado pela guarda. Por 4 dias, caíram 1.500 à bala, julgados sem defesa. 16.000 foram presos ou deportados para a colônia da Argélia. Jornais suspensos e reuniões proibidas. Pela nova Constituição de novembro, ficara estabelecida a República Presidencialista. Luiz Napoleão Bonaparte ganhou mais de 5 milhões de votos, sobretudo pela consideração dos camponeses ao seu tio. Depois de 4 anos, como não haveria reeleição, um golpe de Estado, em 2 de dezembro de 1851, deu à França seu segundo imperador, Napoleão III. Queria que Paris fosse a mais grandiosa capital do planeta. Por 20 anos, os banqueiros financiaram e o artista demolidor, Barão G. Eugène Haussmann, nomeado administrador da cidade, destruiu ruas e casas, acabando com os pequenos vielas. Levantou prédios padronizados com mais espaço, acabando com os apartamentos alugados pelos pobres. Rasgou a cidade com largas ruas para que ficasse à prova de barricadas. As indústrias do centro foram para terras agrícolas, ao redor da cidade, e os trabalhadores foram junto para a periferia, onde os muros da cidade antiga tinham sido derrubados. Ao construir novos prédios, parques, jardins e remodelar o centro, dizia o barão: Paris pertence à França, e não aos parisienses que aqui vivem. Sobretudo esse povo flutuante das casas de aluguel. 350.000 pessoas mudaram de endereço. Este era o painel. A nova cidade estava sendo preparada contra pestes e revoluções. O que parecia simplesmente um embelezamento e uma medida de saúde pública era, em verdade, a organização da cidade contra revoltas e sua divisão segundo as novas classes sociais. Ricos, classe média e pobres, cada um tinha o seu lugar. No antigo regime, os privilégios eram medidos pelos graus de nobreza. A partir de agora, valia a quantidade de dinheiro e posses. Em meio às obras, a imperatriz Eugênia, esposa de Napoleão III, punha em voga os desvarios consumistas do luxo e da etiqueta. Na exuberância das joias, perfumes e vestidos da alta costura. Maria Antonieta era sua musa. Para exibir todo o glamour, davam-se festas, bailes e banquetes. Em verdade, o casal tinha verniz burguês e entranhas aristocráticas. Paris se transformava. Desde 1820, as antigas passagens parisienses eram criadas para servir de vias exclusivas para pedestres, cortando grandes quarteirões. Mas, a partir do Segundo Império, milhares de pessoas abarrotavam suas lojas enfileiradas dos dois lados. A inspiração vinha dos corredores clássicos do Palais de Royat. Mas agora eram projetos modernos e mais baratos, cobertos com telhas de vidro e aço para oferecer luz e abrigar do frio. Iluminadas a gás, as passagens foram a marca de um novo tempo. Os novos burgueses, seguindo o exemplo do palácio, queriam estar na moda. Iam às compras, de dia,
e se divertiam à noite. Antes desse tempo, os mais ricos mandavam um empregado para fazer compras ou recebiam os comerciantes em sua casa. Pegar uma carruagem até as passagens, percorrer suas vitrines, vendo e sendo visto, tornou-se um novo prazer, longe das ruas perigosas e sujas. Hoje, é difícil compreender o impacto desse comportamento, pois a massificação do consumo incorporou-se no modo de vida das classes médias e populares, sendo atualmente um hábito consolidado em todo o mundo. Vejamos então o depoimento do escritor português Júlio Machado, em 1863, homem acostumado com os barbeiros da provinciana Lisboa, onde navalha, espelho e cadeira eram suficientes. Viajou por curiosidade e, quando entrou num cabeleireiro de uma passagem francesa, levou um susto. Ao entrar, ouviu do amável cabeleireiro: "Um só segundo e estaremos para ti." Depois de esperar 2 horas por sua vez, percebeu que estava num mundo à parte. O barbeiro fazia barba, desenhava bigodes, frisava cabelos ou os engomava com pomada de coco. Ao lado, um recinto cheio de gravatas, colarinhos, de 2 tiras, ingleses, erguidos, ponta dobrada e etc. Bengalas, luvas, óculos, de teatro e perucas, as mais diversas. Em longas prateleiras, uma grande variedade de toilette, frascos de cold cream, pomade das Princes, água de Inglaterra, sais aromáticos. Em outra sala, empregados com escovinhas limpavam as botas, tirando o mais entranhado torrão de barro, enquanto se liam jornais e folhetins. Depois de caminhar pela cidade, vendo anúncios gigantescos e pilhas de mercadorias, o português exclamou com seu típico sotaque: "Mas que terra é esta em que toda gente vende? Onde está aqui quem compra? Será esta uma cidade entregue aos credores, que vão passando com seus carros para ir buscar pregoeiros e fazer leilões? Será que tudo isso vai acabar? Esta gentil Paris, que tem sido a capital do mundo, ó solene desfecho de uma grande cidade." Em 1858, havia mais de 100 passagens e galerias em Paris. Uma das mais ricas, pela decoração de mármore, colunas, metais dourados e espelhos dos corredores e o luxo de suas lojas, era a Galeria Colbert. Com música de todas as noites, as damas desfilavam em apertados espartilhos, grandes chapéus e vestidos armados por crinolinas. Tudo desconfortável, mas chique. Lacaios suíços despachavam indesejáveis intrusos que não se encaixavam no feitio burguês. A mais extensa era a passagem de Choiseul, com lojas populares e bem abastecidas. Era hábito olhar vitrines, folhear livros, beber café creme ou chocolate e comprar por impulso. Fica lá uma das entradas do teatro Buffet Parisiense, que significa comédias parisienses. Podia-se passar o dia num gabinete de leitura,
jornais, revistas e livros, por trocados. Surgia um novo verbo, flanar. Caminhar lentamente e observar em seus detalhes o movimento da multidão. Depois vieram grandes bulevares, os gigantescos magazines ou lojas de departamento, pavilhões de compras e lazer. O que quase nenhum parisiense perguntava era de onde vinham as montanhas de artigos, tecidos e bebidas, antes disponíveis para poucos, mas todos temiam a Paris chamada inferno. Na madrugada, gatunos, vagabundos e famintos se espalhavam como ratos pela cidade vazia. Bairros operários sombrios e isolados, aonde o sol não chegava e águas pestilentas desciam entre casebres. Nas regiões industriais, crianças e mulheres trabalhavam sem dormir, tecendo panos em fábricas degradantes, apertadas, quentes, mal iluminadas e sem segurança. Jornadas desumanas de 14 e 16 horas. O algodão vinha das colônias, Brasil e Estados Unidos, colhido por escravos negros que gemiam nos troncos e dormiam acorrentados nas senzalas. Café e açúcar tinham a mesma origem. Há aqui um processo de alienação, a mais completa. Quem tem poder de compra vive um esvaziamento por definir-se pela posse dos objetos, hábitos e indumentária que identifiquem o indivíduo pelo seu exterior, em busca de privilégio e aparência. A mercadoria é tudo o que se vê, e não segundo o valor de uso do que se consome, mas pelas ilusões que gera. Enquanto contempla, o homem deixa de criticar, pensar e agir. Já os pobres trabalhadores perdem identidade, quando sua vida se resume a suprir somente a existência material. Comer, dormir, procriar, morar, tornando-se engrenagens de estrutura do produzir. O operário, mergulhado na vida corpórea, sem liberdade, age como máquina, sem vontade. As individualidades assim se diluem em elites e massas, onde todos são alienados. E hoje, em pleno século XXI, nós podemos, com esse recorte, encaixar no nosso contexto atual da modernidade, em que a sociedade esvaziou sua mão à toas, de sorte que estamos escravos do materialismo e do utilitarismo, como Paulo Figueiredo afirmara. Nós temos uma grande dificuldade hoje de dar valor às coisas pelos que elas são. O nosso valor é no que remonta ao que elas nos importam. Vivemos em uma bolha chamada ilusão. E dentro dessa bolha, com uma visão distorcida da realidade, nos apoiamos como os animais, sob o impacto do medo e do desejo, da dor e do prazer. A revolução moral proposta pelo Espiritismo, ela vem propor uma discussão, um diálogo, inicialmente por nós mesmos,
Precisamos aprender a dialogar com as nossas emoções, com os nossos desejos, para desenvolver uma consciência que possa ampliar as nossas perspectivas e encontrarmos motivos para acionar a vontade que vai gerenciar as expressões que ainda nos vinculam à retaguarda. Deveria ser o contrário. Os nossos impulsos, as nossas experiências, bem utilizadas, poderiam nos libertar para voos mais altos. Então, o grande projeto da libertação, ela se faz pela consciência, pela compreensão e pela luta por tirar as escamas ou aquelas lentes que, na verdade, não dão um foco à realidade, e sim distorcem, favorecidos pela ambição, pelo prazer, pelo desejo, pelo menor esforço. Chega-se um momento em que as lições filosóficas lá das tradições antigas nos propõem que possamos mergulhar fundo com essa chave que o Espiritismo hoje nos oferece para conhecer a si mesmo, para dominar a si mesmo e para transformar a si mesmo. A moral espírita tem como referência a moral do Cristo, do Evangelho, porque é incomparável. Jesus é o filósofo que vem trazer luz pela vivência, vem engrandecer ainda mais os projetos da essência da filosofia e das religiões, que é o trabalho com a fraternidade, com o amor. E para isso, nós podemos, quando atentos, motivados, podemos mergulhar com um olhar bem aberto para o que está desconhecido e guardado dentro de nós mesmos. Por isso, a revolução moral, a revolução espírita, é um convite para ressignificações, para reavaliações, sob o ponto de vista íntimo e, naturalmente, do que a natureza espera de nós. A natureza no que remonta à nossa evolução, a natureza que também representa a sociedade, a voz de Deus. E, tendo Jesus, a nossa referência, nós vamos encerrar a nossa pequena viagem de hoje. Espero que tenha sido um tanto quanto prazerosa. Quando nós fazemos a leitura, para alguns possa ser um trabalho não tão produtivo, mas tem muitos companheiros que pedem que a gente continue nesse escopo, porque favorece a vida de muitos, que inclusive alguns não têm acesso ao próprio livro em si, ou não têm tempo, ou têm inclusive inibições no que remonta às suas percepções. Então, concluindo o vídeo dessa tarde, nós gostaríamos de trazer uma reflexão do exegeta, o educador, o filósofo Emmanuel, que no livro da Esperança, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, dá um colorido muito especial a esse frênese final do utilitarismo e do materialismo, quando ele nos convida a compreender e se aproximar ainda mais do Cristo, porque podemos estar sendo cristãos sem Cristo. Livro da Esperança, lição 14. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Jesus em Mateus 11, 28. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, no item 4, nós vamos encontrar o seguinte parágrafo. Assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido. Conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem e para onde vai e por que está na terra. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. Ouçamos Emmanuel. Reverencie o Divino Mestre com todas as forças da alma. Entretanto,
Não menosprezes honrá-lo na pessoa dos semelhantes. Guarda-lhe as memórias entre flores de carinho, mas estende os braços aos que clamam por ele, entre os espinhos da aflição. Esculpe-lhe as reminiscências nas obras-primas da estatuária, sem qualquer intuito de idolatria, satisfazendo aos ideais de perfeição que a beleza te arranca aos sonhos de arte. No entanto, socorre, pensando nele, aos que passam diante de ti, retalhados pelo cinzel oculto do sofrimento. Imagina-lhe o semblante aureolado de amor, ao fixá-lo nas telas em que se te corporifiquem os anseios de luz. Mas suaviza o infortúnio dos que esperam por ele, nos quadros vivos da angústia humana. Proclama-lhe a glória imperecedora no verbo eloquente, mas deixa que a sinceridade e a brandura te brilhem na boca, acerenando em seu nome os corações atormentados que duvidam e se perturbam entre as sombras da terra. Grava-lhe os ensinamentos inesquecíveis, movimentando a pena que te configura luminosas inspirações. No entanto, assinala as diretrizes dele com a energia renovadora dos seus próprios exemplos. Dedica-lhe os cânticos de fidelidade e louvor que te nascem da gratidão. Mas ouve os apelos dos que jazem detidos nas trevas, suplicando-lhe a liberdade e a esperança. Busca-lhe a presença no culto da prece, rogando-lhe apoio e consolação. No entanto, oferece-lhe mãos operosas no auxílio aos que varam o escuro labirinto da agonia moral, para os quais essa ou aquela ninharia de tuas facilidades constitui novo estímulo à paciência. Através de numerosas reencarnações, temos sido cristãos sem Cristo. Conquistadores, não nos pejávamos de implorar-lhe patrocínio aos excessos do furto. Latifundiários, cruéis, não nos envergonhávamos de solicitar-lhe maior número de escravos que nos atendesse ao despotismo, em clamorosos sistemas de servidão. Piratas, dobrávamos incessantemente os joelhos para agradecer-lhe a presa fácil. Guerreiros, impetrávamos dele em absoluta insanidade, nos inspirasse o melhor modo de oprimir. Agora, que a doutrina espírita nos revela por mentor claro e direto da alma, ensinando-nos a responsabilidade de viver, é imperioso, saibamos, dignificá-lo na própria consciência, acima de quaisquer demonstrações exteriores, procurando refleti-lo em nós mesmos. Entretanto, para que isso aconteça, é preciso, antes de tudo, matricular o raciocínio na escola da caridade, que será sempre a mestra sublime do coração. Caridade, sempre a mestra sublime do coração. Sejamos amor, sejamos alegria, sejamos beneficência, benevolência, indulgência, sejamos perdão, sejamos compreensão, sejamos parceiros, sejamos amigos, estejamos sempre juntos de todos aqueles que encontrarmos pela jornada,
procurando nestes a luz de Deus. Quando nos colocarmos na posição do outro, quando compreender que o próximo não é um vã simulacro da minha felicidade, mas sim um ser em evolução que está em busca de suas próprias conquistas. Portanto, cada um tem o seu valor, independente se isso me agrada ou me atende. No dia que eu aprender a me colocar na posição do outro, amando o que ele faz, procurando compreender as suas necessidades, por certo, nós vamos ganhar um pouco mais, deixando para trás o egoísmo, essa teoria da separatividade, essa proposta que denigre, que é negativa, que é contraproducente. Não, amigo. A caridade, na verdade, é todo um movimento do amor que integra, que agrega, que unifica, que respeita. Respeita as diferenças, sabendo que todos somos iguais perante oportunidades. Mas as portas vão se abrir de acordo com as minhas necessidades e as minhas possibilidades. Por isso é um engano imaginar que as portas se abrem iguais. Não. Cada um tem seu time, cada um tem sua busca, cada um tem seu merecimento. Que possamos, com esta síntese final, engrinaldando os nossos anseios com muito amor, com muita esperança e com muita fé, concluirmos mais um encontro, revolução moral, revolução espírita, revolução do coração, ressignificar. O filósofo está sempre atento que ele não sabe o suficiente. Ele está sempre em busca de compreender mais, ampliando sua consciência para mergulhar na terra encantada do coração e ser mais digno, mais luz, mais amigo, semeando paz, porque já conquistou a paz interior. Nessa síntese final, eu agradeço a presença de vocês, o apoio. Peço que vocês se inscrevam no nosso canal, que compartilhem o vídeo, que vocês possam acionar aquele sininho das notificações para quando postarmos você receber, que você possa nos ajudar aí, trazendo novos adeptos para esta família. O nosso canal, nós não temos qualquer pretensão de massificá-lo. Nós queremos formar uma família de amigos, porque todos temos os nossos limites, mas nós estamos juntos aqui para estudar o Espiritismo e para tentar ressignificar a nós mesmos, a nossa vida, bem mais próximo daquele que é a luz do caminho, o nosso Mestre Jesus. Muito obrigado a todos, até o próximo encontro, se Deus quiser. Ave Cristo, Ave Cristo, Ave Cristo.